Olá, seja bem-vindo ao canal do Diego de Berardino. A gente vem trazendo aqui o último vídeo do ano de 2022. Então, eu desejo um feliz ano novo para você e deixe aquele like e se inscreva no canal para fortalecer, né? Quem sabe a gente chega a 100 inscritos aí nesse início de canal, né? E o assunto de hoje tem a ver com o Mundial Rápido e Blitz, que acabou de terminar no dia 30, né, no Cazaquistão. E, sim, não tivemos nenhuma novidade em termos do grande campeão no absoluto. Magnus Carlsen ganhou rápido, ganhou Blitz e acabou, digamos assim, fazendo a tríplice coroa, né? É o campeão mundial clássico, campeão mundial Blitz, campeão mundial rápido e jogou em um xadrez em grande estilo. Então, eu venho trazendo aqui uma partida que ele jogou no rápido, né, contra o algoz dele no Mundial Rápido do ano passado, né, o Abdul Satorov, fortíssimo jogador do Uzbequistão, né, tinha ganho do Carlsen em 2021 e tinha sido campeão mundial rápido naquele ano. Então vamos lá, vamos analisar essa partida e mostrar como o Carlsen usou um plano do Bob Fischer, isso mesmo, para ganhar do algoz dele. Então vamos lá ver essa partida que foi bem legal. Ele começou com B3, né, um lance que o Fischer jogou algumas vezes, né, no estágio posterior da carreira, também conhecido como Ninzovic Larsen, né, esse lance. O Abdul Satorov jogou E5, bispo B2, atacando o peão, cavalo C6, E3, cavalo F6, cavalo F3, jogou o Carlsen. Outro lance muito comum aqui é bispo B5, pressionando ali o cavalo de C6. O Carlsen jogou cavalo F3 e aqui o Abdul jogou bispo D6. Esse é um lance um pouco estranho, né? Coloca o bispo na frente do peão, que atrapalha o bispo, né? Mas é muito jogado nessas posições. A ideia é depois rocar, tirar a torre para E8, voltar o bispo e liberar o peão D, né? E você defende esse peão dessa maneira e em vez de jogar D6, né? Que fica atrapalhando o próprio bispo. Uma alternativa boa também é E4 aqui, tacando o cavalo, ganhando espaço no centro. Mas não foi nada disso. O Abdul jogou bispo D6 e o Carlsen jogou C4, aumentando o domínio ali do centro, da casa D5, roque. O Carlsen jogou com D3, torre E8. O Abdul faz aquele plano que a gente já mencionou e o Carlsen joga A3. O que o Carlsen está querendo aqui? Ele já tá mirando, né? Sabendo do plano que o Abdul quer fazer, uma ciliana invertida, né? Como se ele tivesse com as pretas, ele faz a formação do porco-espinho, que é com esses peões aqui na terceira fila. O Abdul jogou A5, lance muito natural para parar o B4 das brancas. Bispo E2, bispo F8, roque, D5. Peão toma, cavalo toma. E aqui nós temos uma estrutura de siciliana ao contrário, né? Trocou o peão C pelo peão D. E as pretas têm as brancas, no caso, tem a formação do porco-espinho com esses peões aqui na terceira fila. O cavalo geralmente sai em B2 para não atrapalhar o bispo, caso ele saísse por C3. E aqui o Abdul Satorov jogou F6, um lance para reforçar o peão de E5, bota uma pedra no bispo. Dama C2. E aqui o Abdul jogou bispo F5, um lance de desenvolvimento, e ele tenta pressionar o peão de D3, né? E aqui o Carlsen jogou torre F1, lance natural também. Um ponto importante, né, que a gente pode se perguntar, por que as brancas não dão um garfo aqui, atacando o cavalo bispo aqui? Seria um erro grave, porque depois de cavalo F4,
As pretas saem do ataque com o cavalo e atacam o bispo de E2. E ficou a posição esburacada aqui, né? Então, ao invés disso, o Carlsen jogou torre de F1. E agora E4 é uma ameaça, né? Já que o bispo está defendido, o Abdul joga bispo G6. E aqui o Carlsen jogou um plano do Fischer. Fischer, numa partida em 1970 contra o Ulf Andersson, lendário grande mestre sueco, inclusive esteve recentemente no Brasil, jogou esse plano numa posição bem parecida. No caso ali, ele começou com rei H1, torre G1 e G4. Mas aqui o Carlsen, por que não jogar G4 direto aqui, né? Para começar um ataque mesmo na ala do rei pela coluna G e também tentando que esse bispo ganhe força depois de um G5 para enfraquecer a grande diagonal. Então, uma ideia bem interessante. O Carlsen, claro, conhece os clássicos e sabia desse plano e o executou aqui de uma maneira, à sua maneira, né? O Abdul jogou dama D7, ameaçando tomar, e o Carlsen defendeu de uma maneira bacana, continuando o plano aqui, rei H1 para jogar o torre G1, porque agora, se dama por G4, cavalo toma E5, é bem forte, atacando a dama aqui, tocando em várias peças, e os brancos têm grande vantagem. Então, claro que o Abdul não caiu nessa, torre de AD8, e o Carlsen jogou cavalo E4, centralizando o cavalo. O Abdul jogou rei H8, antecipando problemas nessa diagonal e nessa coluna. Repare que essa tomada aqui seria um erro grave. Aqui. Depois de peão toma, esse bispo aqui vai entrar com força, né, nessa diagonal no futuro, e as casas brancas ficam muito fracas. Esse fato do peão estar dobrado é irrelevante. Aqui. Então, o Abdul joga rei H8, torre de AD1, o Carlsen traz a última peça para o centro, bispo F7, finalmente ele joga torre G1, com a ideia de preparar o G5 e a abertura da coluna G. Né? Ele também pode jogar com torre G3, a outra torre para G1, essa torre às vezes pode vir para H3 para atacar aqui. Mas nesse momento o Abdul jogou muito bem, ele iniciou um contra-ataque ali na ala da dama, com cavalo B6, com a ideia de criar problemas aqui com A4. Carlsen jogou torre G3 e veio o A4 do Abdul. Agora o Carlsen é forçado a tomar. Por exemplo, se ele avançar aqui, o Abdul tem bispo B3 e ganha qualidade. Né? Então, ele toma o peão, dobrando o peão, mas por hora está ganhando esse peão, mas o Abdul joga cavalo A5, abrindo caminho para a dama e ameaçando o bispo B3 novamente. E o Carlsen tirou a torre ali do alinhamento com a dama com torre de DG1, seguindo seu plano na ala do rei. E aí o Abdul jogou bispo D5, que a partir daqui começam alguns problemas para ele. Tá? Esse lance é muito natural, né? Por causa do alinhamento aqui, todas essas peças do rei no fundo, mas a continuação mais forte era cavalo tomar 4 mesmo, e se G5, que é o plano do Carlsen, ele pode jogar F5, atacando o cavalo, e agora não tem, por exemplo, a retirada da partida, né? Cavalo C3, até pode ser, mas aí toma esse bispo, que é uma peça poderosa, e as pretas estão bem, né? Por sua vez, talvez depois de F5, o Carlsen pensasse em sacrificar uma peça. Não é bem um sacrifício, né? Trocar duas peças pela torre e pegando 2 peões, com cavalo toma E5, torre toma E5, bispo toma E5, peão toma. E é uma posição bem confusa, né? As brancas têm uma torre por 2 cavalos e as brancas têm 2 peões a mais, mas as peças aqui são bem fortes do Abdul. Essa provavelmente seria uma chance que ele talvez devesse ter aproveitado. Daqui para frente, a coisa vai esquentar ali na ala do rei. Então, depois do bispo D5 natural do Abdul Satorov,
O Carlsen jogou G5, F5 e agora cavalo C3. Esse bispo de casas brancas é muito importante aqui. Então, isso realmente é uma ameaça aqui, né? Porque sem esse bispo, as casas brancas ficam bem fracas, né? E vários temas começam a surgir, por exemplo, nessa diagonal aqui contra o rei preto. Então, o Abdu tirou com o bispo C6. Aqui o Carlsen jogou um lance muito bom, que é E4, né? Bloqueando a diagonal e sem se preocupar com o peão de A4, aqui que está atacado 3 vezes, mas o Carlsen está de olho no outro lado do tabuleiro. Aí o Abdu tomou em A4, cavalo toma, bispo toma A4 e dama C3, para pressionando o ponto E5 também. Cavalo toma E5 é uma ideia, por isso o Abdu Satorov jogou cavalo C6. E aqui o Carlsen jogou G6. Outro belo lance aqui, chegando no rei preto, né? Torre H3 é uma ideia. E aqui o Abdu jogou cavalo D4. O natural H6, para evitar abrir linhas aqui na ala do rei, né, levaria cavalo G5, com a ameaça de cavalo F7 cheque, uma ameaça terrível. E se tomar, as brancas ganhariam dessa maneira aqui. Torre H3 cheque, rei G8 e torre toma G5, com a ideia de dobrar aqui da mate. Ou também outro lance legal aqui é D4, com a ideia de fazer cheque, cheque, né, e cheque mate lá em H7 com a dama. E não tem boas defesas contra isso. O bispo também está entrando aqui em C4, né, o que é outra ameaça terrível. Então, seria outra variante brilhante que o Carlsen tinha em mente. Mas o Abdu Satorov jogou cavalo D4. E aqui ele ameaça um triplo aqui, tomando o bispo. O Carlsen jogou o brilhante cavalo G5 aqui, deixando no ar, mas criando ameaças ali contra o rei das pretas, né? Na entrada em F7. E aqui jogou cavalo toma E2, toma um bispo dando um triplo, mas aqui o ataque das brancas é muito forte. Aqui o Carlsen jogou cavalo F7 cheque, que é um bom lance, mas havia um ainda melhor, que é dama C4. Inclusive, ameaçando com mais força ainda cavalo F7 cheque, né? Por exemplo, se tomar essa torre com cheque, torre toma, segue a ameaça de cavalo F7, e se, por exemplo, torre E7, para responder cavalo F7 com torre toma, G toma H7 é fatal com a ameaça de dama G8, né? Então, seria bem forte essa linha aí do dama C4, mas o cavalo F7 cheque do Carlsen dá vantagem para ele também, embora não tão grande quanto esse dama C4. Porque aqui o Abdu vai dar a dama, claro, ele está tomando aqui também a dama do Carlsen, G toma F7, cavalo por C3, aí o Carlsen toma a torre promovendo, bispo toma e bispo toma. No fim das contas, o Carlsen emergiu com a qualidade a mais aqui, por um peão, ele tem vantagem, mas ainda é possível lutar aqui com as pretas. Aí o Abdu jogou... Só que aqui ele também está tomando esse peão, né? E não dá para defender de bispo porque cai em G7. Então tem muita pressão aqui por parte do Carlsen nesse final. Ele também está ameaçando tomar em F5. O Abdu jogou bispo G6 aqui. E depois de peão toma, bispo toma, bispo toma E5, ele tem uma grande vantagem aqui no final. E aqui o Abdu cometeu um erro decisivo. Ainda era possível lutar defendendo aqui, mas ele tem a qualidade inteira a menos. Além do Carlsen ser um monstro nos finais, era muito grande a chance dele ganhar essa partida nesse final, né? Depois do bispo toma E5, bispo toma D3, o Carlsen arrematou com muito estilo aqui, torre toma G7
E aqui o Abdul Satorov abandonou, né? Então tem umas variantes interessantes. Primeiro, esse cheque aqui parece chato, né? Tem que cobrir com uma torre, mas ele pode cobrir com contra-cheque aqui, né? E o único lance possível é dar o bispo, rei G8 e bispo F6 cheque. Vai tomar a torre lá e não vai sobrar nenhuma peça das pretas. Outra possibilidade é tomar aqui, e aí bispo toma G7, rei G8, bispo F6 cheque, rei F7, toma. Esse bispo E4 cheque, torre G2, mesmo que tome essa torre aqui, vai sobrar um bispo a mais para o Carlsen e uma vitória brilhante. Então é isso. Então Carlsen termina o ano em grande estilo, ganhando Mundial rápido, Mundial de Blitz, ganhando partidas brilhantes como essa, né? E aqui, em especial, ele executou o plano do Bob Fischer, né? Eu vou deixar o PGN dessa partida do Fischer na descrição do vídeo para vocês verem. E é isso. Então deixe aí o seu like, se inscreva no canal e feliz 2023 para todos. Um abraço e até o próximo vídeo.